Você sabe por que a seleção da França tem um galo na camiseta? E de onde vem o apelido Dinamáquina? Bom, nesse vídeo aqui eu vou te contar essas curiosidades e algumas outras durante a análise das seleções do grupo D da Copa do Mundo de 2022. Fala, rapaziada copeira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo da nossa série aqui do canal, em que a gente está analisando todas as seleções da Copa por grupo, né? A gente analisou o grupo A, B, C e o grupo G, que é o grupo do Brasil, né? Então, se você é novo aqui no canal e não viu nenhum ainda, tem o card aqui para você assistir todos esses vídeos na nossa playlist. Acessa lá e assiste. E não se esquece de se inscrever no canal, né? Para não perder os próximos vídeos. Bom, então vamos lá. Como eu falei, a gente vai começar falando do grupo D, né? O grupo D, que é o grupo da atual campeã aí, da França, né? É o grupo que sempre ganha um grande destaque nas Copas, né? Justamente pelo fato de receber a atual campeã, né? Bom, os outros times do grupo, além da França, a gente tem a Dinamarca, a Tunísia e a Austrália, né? E vamos começar aí pela análise da seleção da França, né? Bom, a gente começa sempre analisando a história da seleção, né? A França já participou de 16 Copas, é um dos times que mais participou de Copas. Já foi duas vezes campeã, bicampeã aí a França, né? 1998, como a gente acabou de falar, é a atual campeã, 2018, né? Então a última participação dela foi campeã. Em 2018 ela ganhou a final da Croácia, né? Por 4-2, por 5-2. E contra o Brasil, em 98, ganhou de 3-0, né? Bom, então já que a gente falou um pouquinho aqui da história da França, né? Além disso, ela tem um terceiro lugar em 2006 e um terceiro lugar em 1986, né? Então é uma seleção tradicional aí no mundo do futebol, principalmente nas Copas. Então esse é um fator positivo para ela. Vamos falar um pouquinho de como a França chega para a Copa do Mundo, né? Qual foi o desempenho dela nas competições que ela disputou nesse meio tempo, né? Bom, nas eliminatórias, a gente sabe que as eliminatórias europeias são um nível razoável, aí tem várias seleções que são um pouco mais fracas, né? A seleção da França estava no grupo D e passou com relativa tranquilidade aí, se classificou cedo, ficou a 6 pontos de diferença da Ucrânia, né? Ficou em segundo lugar aí, teve 5 vitórias, 3 empates, enfim, um desempenho seguro aí, né, nessa competição. Na Eurocopa, a França acabou sendo eliminada. Antes de falar da Eurocopa, aqui falando da Liga das Nações, né? A França tinha sido campeã da Liga das Nações na temporada 2020-2021, né? Nessa temporada aqui de 2022 na Liga das Nações, a França foi muito mal, né? Só conseguiu uma vitória, que foi contra a Áustria, né? Então não conseguiu fazer frente nem à Dinamarca nem à Croácia, né? Então meio preocupante. Na Eurocopa, o desempenho da França também foi bastante abaixo do que era esperado, né? A França acabou parando nas oitavas de final, a gente vai ver aqui a tabela, né? Na primeira fase, a França teve um desempenho razoável aí, não foi tão bom, mas também não foi tão ruim assim, né? Passou em primeiro, num grupo que era difícil com a Alemanha e Portugal, uma vitória e 2 empates, né? Saiu sem ser derrotada pelo menos. E aí, nas oitavas de final, acabou sendo eliminada pela Suíça. Num jogo bem doido, aí foi 3-3, né? Um jogo que o Mbappé jogou muito mal, o Pogba jogou muito bem, e a França acabou sendo eliminada nos pênaltis aí para a Suíça, né? Então a gente vê que o retrospecto mais recente aí da França é meio preocupante, né? Não chega tão bem assim para a Copa. De qualquer jeito, vamos falar um pouquinho da questão do plantel, né? Do elenco da França e também do ranking FIFA dela, né? Bom, a França é a quarta colocada no ranking FIFA aí, ficando atrás de Argentina, Brasil, que é o primeiro, e o segundo, vocês vão ver no decorrer dos próximos vídeos, né? É, é uma seleção que está ali figurando entre as primeiras, claro, foi campeã da Copa do Mundo, ganhou a Liga das Nações em 2020 e 2021, o ranking da FIFA pesa bastante esses resultados em competições importantes, jogando contra adversários fortes na Europa, né? Enfim, mas o que credencia realmente para muita gente achar que a França é a favorita, né, além de ela ser a atual campeã, é o elenco dela, que é muito forte, né? Se a gente pegar aqui o elenco da França, 886 milhões de euros, é o terceiro melhor, o terceiro mais valioso, né? Ficando atrás apenas de Inglaterra e de Brasil. E realmente é um elenco muito forte, né? Se a gente olhar aqui, a gente tem goleiros como o Steve Mandanda, que foi um dos melhores aí da Europa nos últimos anos. O Mainac também foi eleito aí entre os goleiros, entre o top 5 de goleiros da temporada, né? A gente vê zagueiros jovens aí com grande valor de mercado aqui, como o Koundé do Barcelona e o Rafael Varane aí do Manchester United. Temos o Pamecano, que joga no Bayern de Munique, enfim,
vários jogadores excelentes na zaga, Pavard, que foi um dos melhores laterais da última Copa, Mendy, que joga no Real Madrid, várias posições a gente tem jogadores excelentes, né? A França está contando com vários jogadores que estão no DM, né? Por exemplo, o Pogba, na verdade, vai ficar fora da Copa, é uma grande baixa aí para a seleção francesa. O Kanté também está machucado, né? Então está sofrendo com algumas baixas aí na seleção. Mesmo assim, com esses desfalques, ainda tem no meio de campo Tchouaméni, Camavinga, que são jogadores jovens de muito talento, né? E aí, principalmente no ataque, sobra talento, né, na França. Ousmane Dembélé, a gente tem dois jogadores mais experientes, mas são os principais artilheiros desse elenco aí, o Antoine Griezmann e o Olivier Giroud, né? Jogadores jovens, como Christian Nkunku, né? E aí, claro, os dois craques da seleção, Kylian Mbappé e o Karim Benzema, né? Bom, Benzema, que foi eleito na última temporada, agora 2022, o melhor jogador, e para mim ele foi o melhor jogador disparadaço da temporada, né? Em 46 jogos, o Benzema fez 44 gols e deu mais 15 assistências, né? Combinando o Benzema e o Mbappé na temporada, eles têm média de mais de 2 participações em gol por jogo, né? É um número muito excelente. O Benzema também começou bem a temporada aí. A gente vê aqui o desempenho que eu acabei de comentar. 44 gols, 15 assistências em 46 jogos, né? Ganhou tudo aí, Champions League, Eurocopa, Liga da Espanha, enfim. Foi o grande jogador da temporada. E por causa de todo esse talento, a França se credencia realmente a ser uma das favoritas para a Copa. O que, inclusive, fez que ela tenha desempenhos ruins é justamente esse elenco da França, que é muito conturbado. Várias vezes falou de elenco rachado, né? A França chega com vários problemas de ordem, realmente de ordem de relação, né? Teve briga de família, né? A mãe do Rabiot, volante da França, criticou o Mbappé, falou que ele era arrogante. Já teve problema entre o Griezmann e o Benzema, né? O Benzema, a gente sabe que teve aquela polêmica, que ele ficou muito tempo afastado da seleção por causa de um episódio triste aí com o Balbuena, né? Que era um jogador francês também. Já teve discussões entre Pogba também, que não vai para a Copa. Enfim, é uma seleção cheia de confusões, que rachado com Didier Deschamps, várias reclamações de não ser convocado, de ser tirado no meio do jogo, várias lesões, então isso pode dificultar um pouco o desempenho da França aí na temporada, né? Como a gente vê aqui na Eurocopa, teve discussões explícitas aí no banco de reservas, né? E falando um pouco sobre a curiosidade aí, por que a França tem o Galo aí? Bom, o Galo, na era da monarquia aí, era um símbolo francês ali, né? E era, na verdade, uma forma de zoação dos outros países, né? Uma forma de menosprezo. Na Revolução Francesa, o galo começou a ser associado a uma questão de fé, de luz, né? Que assim, o galo canta no amanhecer, então sempre vem aquele possível triunfo, né? E a Revolução Francesa teve muito marcada essa questão de a luz ultrapassando as trevas, né? Enfim. E desde então começou a ser adotado como símbolo nacional e hoje é estampado com muito orgulho em várias das camisetas, não só do futebol, como de outros esportes, né? E bom, vamos falar da próxima seleção aqui que a gente tem, que é a Dinamarca, né? Bom, a Dinamarca tem 6 participações no Copa do Mundo, não é um desempenho tão grande assim, né? O melhor desempenho dela foi em 1998, caiu nas quartas de final para o Brasil por 3-2, um jogão aí, né? E o último desempenho da Dinamarca na Copa do Mundo foi em 2018, caiu nas oitavas de final num confronto contra a Suécia, aí, confronto de times nórdicos, né? Falando um pouco de como a Dinamarca chega para a Copa do Mundo, né? A Dinamarca chega muito bem para a Copa do Mundo, na minha opinião, né? Se a gente pegar o desempenho dela nas eliminatórias, a Dinamarca que estava no grupo F passou com relativa tranquilidade, em 9 vitórias e apenas uma derrota, sendo que essa derrota aqui foi no último jogo que ela jogou com o time poupado, porque já estava classificada, né? Classificou com 2 rodadas de antecedência sem tomar nenhum gol, né? Então foi um desempenho muito bom aí da Dinamarca. Falando um pouco da questão da Eurocopa, né? A Dinamarca também teve um desempenho muito bom, né? Passou num grupo difícil, depois avançou até a semifinal, jogando um futebol muito vistoso, muito bonito, né? Acabou sendo eliminado apenas pela Inglaterra, num confronto polêmico aí, né? A Inglaterra teve um pênalti duvidoso. Muita gente diz que o Sterling se jogou, né? Então a Dinamarca fez um jogo bem duro contra a Inglaterra e podia ter realmente chegado até a final da competição, né? Na Liga das Nações, como a gente acabou de mostrar aqui, ela estava justamente no grupo da França, ganhou os 2 jogos da França, né? Sem tomar gols.
acabou sendo eliminada pela Croácia. A Croácia conseguiu ter um desempenho melhor, ganhou os 2 jogos da Dinamarca, né? Acabou passando em primeiro lugar, mas de qualquer jeito foi um desempenho muito vistoso aí do time da Dinamarca, principalmente nos últimos jogos aí, né? Falando um pouco de como é que essa seleção chega para a competição, a seleção da Dinamarca, em relação ao ranking FIFA, ela é a 10ª colocada aí do ranking FIFA, né? Como eu vou mostrar aqui para vocês, 10ª colocada. É um excelente desempenho, está na frente, por exemplo, da Alemanha, do Uruguai, do México, né? Então, bem colocada. Em relação ao valor do elenco, aí já fica um pouco mais aquém, né? Não é tão esse desempenho de 10º colocado. Está na segunda metade da tabela em relação ao valor aqui, né? A gente usa isso como proxy do elenco. Tem bons nomes aí. Primeiro que eu vou começar a destacar, vou destacar, claro, eu sempre destaco o craque, né? Mas vou falar aqui de alguns nomes interessantes. Kasper Schmeichel foi campeão pelo Leicester City, né? Da Premier League, naquele desempenho incrível do Leicester. Agora ele está no Nice. Filho do lendário goleiro aí, o jogador que tem mais jogos pela seleção dinamarquesa, o Peter Schmeichel, era goleiro da seleção, o Kasper Schmeichel é filho dele. Na zaga tem um misto de juventude com experiência, né? Christensen e Joachim Andersen, que são jogadores valiosos aí, jogam em Barcelona e Crystal Palace. Misturam com a experiência aí do Simon Kjaer, que é o capitão da equipe, joga no Milan, um zagueiro muito seguro, né? No meio de campo, a gente tem nomes interessantes aí. No ataque, a gente tem 2 nomes, o Dansgaard e o Bright White, aí, 2 jogadores de nome aí que têm jogado bem pela seleção e também pelos seus clubes. Mas, claro, o principal nome aí da seleção é Christian Eriksen, né? E não só pela questão do futebol. Bom, então vamos falar um pouquinho. Christian Eriksen, no atual elenco, é o jogador que tem mais gols e mais jogos pela seleção, né? 117 jogos e 39 gols pela seleção. É o craque, camisa 10. Por um tempo foi o capitão da equipe. Passagens por Tottenham com grande desempenho, né? Pelo Inter de Milão também, foi campeão do campeonato italiano. Mas o grande destaque aí foi na última Eurocopa, né? Quando o Christian Eriksen quase morreu por alguns segundos aí, né? Ele teve uma parada cardíaca durante o jogo na Eurocopa, na estreia da seleção dinamarquesa, jogando na Dinamarca, né? Foi ajudado, né? Socorrido pelo capitão primeiro, pelo Kjaer, que segurou a língua dele para ele não ter mais problemas. Depois foi socorrido pelos médicos aí, que conseguiram fazer o trabalho de ressuscitação, usando os equipamentos lá. E felizmente, depois de 15 minutos de luta ali para conseguiram levar ele para o hospital numa situação um pouco mais estável, né? E constataram que ele tinha um problema cardíaco, né? Todo mundo achou que ele ia parar de jogar, mas aí que vem a volta por cima. O Eriksen colocou um marca-passo, voltou a jogar primeiro pelos Bees, né? Um time da primeira divisão o apelido, né? Do time da primeira divisão da Premier League. Teve um desempenho bom, suficiente para ele ser contratado pelo Manchester United nessa temporada, né? E também suficiente para voltar a jogar pela seleção dinamarquesa. Então, mostrando aqui, né? A gente lembra do episódio na Eurocopa aí triste, que ele ficou um misto de choro e muita lamentação na época, orações, né? E aí ele voltou para a seleção dinamarquesa, marcou gol na sua estreia, logo que ele voltou, e marcou gol no estádio que ele teve a parada cardíaca, né? Então, uma volta de sucesso, aí a gente espera que realmente o Eriksen se destaque aí na Copa do Mundo. Falando um pouco de por que a Dinamarca chama Dinamáquina, muita gente acha que é pelo desempenho dela na Copa de 98, quando ela chegou às quartas de final e enfrentou o Brasil. Mas, na verdade, isso se deve ao desempenho dela em 78. Na primeira Copa aí da Dinamarca, ela teve um desempenho vistoso, ofensivo, muito bom, né? Os irmãos Laudrup, enfim, outros nomes interessantes, que golearam o Uruguai naquela época por 6-1, passaram de fase e acabaram caindo sem explicações aí para a Espanha, né? Por 5-1, uma derrota cachapante, tinha sido a sensação da primeira fase, tido bem na Eurocopa, mas acabou recebendo o nome de Dinamarca, né? Principalmente aqui no Brasil, né? E bom, vamos falar dos outros times menos conhecidos aí do grupo da França e da Dinamarca. O primeiro deles é a Tunísia. 6 participações em Copa, nunca passou da primeira fase aí o time da Tunísia, né? Mas vem com um desempenho recente aí participando de algumas Copas, né? 2002, 2006, 2018. Na Copa de 2018 foi eliminado na primeira fase, conseguiu ganhar um jogo contra o Panamá, né? Falando um pouco de como é que a Tunísia chega para essa Copa do Mundo, bom, na questão das eliminatórias africanas aqui,
A Tunísia passou de fase no grupo da Guiné Equatorial, foi um grupo apertado aí. A Tunísia acabou passando nos últimos jogos a Guiné Equatorial, um desempenho razoável aí. Na fase de mata-mata, opa, aqui é a Copa Africana de Nações. Na fase de mata-mata, a Tunísia enfrentou Mali, que era um time que não tinha tomado nenhum gol na fase de grupos, ganhou por 1-0 com gol contra e depois empatou em 0-0. Então, um confronto bastante apertado. Na Copa Africana de Nações, a gente vai ver aqui o desempenho da Tunísia. Ela passou em terceiro no grupo, passou como melhor terceiro colocado, fez gol em apenas um jogo desses 3 da primeira fase. Na fase de mata-mata, eliminou a Nigéria, primeiro ganhando de 1-0, e depois acabou perdendo para a própria seleção de Burkina Faso por 1-0. Então a gente vê que é um time que não faz muitos gols, né? E a gente teve uma amostra da seleção da Tunísia aí contra a seleção brasileira. Jogou um jogo amistoso e o Brasil ganhou de 5-1. Deu para ver que é uma seleção que tem bastante dificuldades ofensivas e defensivas. Não deve trazer grandes dificuldades para a Dinamarca e para a França, né? Falando um pouco do elenco aqui da Tunísia, bom, em valor de mercado, no ranking, é o 30º colocado, então ficando bem abaixo aí, né? Se a gente pegar na questão das eliminatórias africanas, é o terceiro colocado aí, então um desempenho um pouquinho melhor na questão da África, né? Nesse desempenho. Se a gente falar um pouco dos jogadores de renome aqui da seleção africana, né? A gente tem o Dylan Brown, que é um jogador, um zagueiro jovem aí, que atualmente está no Salernitana, né? Da Itália. É um jogador que tem uma boa média de desarmes, é um zagueiro razoavelmente seguro, né? Os nomes de mais destaque ficam aqui mais para frente, né? A gente tem o Elias Chikiri, né? Não sei se é assim que fala exatamente. Ele vai para a quarta temporada no Colônia. É um cara que joga no campeonato da Bundesliga, né? Então tem um certo renome. 48 participações pela seleção, um volante aí de bastante marcação e bastante transpiração, né? Mais para frente aqui a gente tem alguns outros nomes de mais nome, assim, um pouquinho mais conhecido, como o Msakni, né, que é um dos jogadores que tem mais participação nesse atual elenco, 86, um ponto esquerda rápido. E lá para frente, o principal nome da seleção é o Abi Kasri, né? Enfim, um jogador que tem bastante experiência na França, né? Jogou em vários times, atualmente está no Montpellier, jogou bastante tempo no Saint-Étienne, né? Já tem 71 convocações, 24 gols, é o artilheiro aí atual da seleção, está perto até de chegar a ser o principal artilheiro da Tunísia, de um modo geral, então um nome de maior destaque, né? Falando um pouco da história da Tunísia, acho que a curiosidade grande dela é que ela foi o primeiro time africano a ganhar um jogo na Copa do Mundo, né? Na Copa de 1978, a Tunísia teve um bom desempenho, ganhou do México de 3-1, desempenho bem interessante. Tem até o site aqui, esse site Curiosidades, o Curioso do Futebol, que conta até como é que foi o jogo, né? Então foi a primeira vitória de uma equipe africana, e nessa mesma competição ela acabou empatando com a Alemanha, que na época era atual campeã, né? Então teve um desempenho interessante, mesmo assim foi eliminado na primeira fase, né? Bom, e aí a última seleção aqui desse grupo é a seleção da Austrália. Também participou de 6 Copas, mas o interessante é que a Austrália vem de 5 participações seguidas em Copa do Mundo, né? Então realmente vem tendo um crescimento aí do futebol australiano, né? O melhor desempenho da Austrália foi em 2006, na Copa de 2006, na Alemanha. Chegou às oitavas de final. Na repescagem, já eliminou o Uruguai nos pênaltis, que foi um grande feito aí da seleção australiana. Eles são chamados de Socceroos, que é uma mistura de soccer, que é futebol, e cangurus, né, que é um grande destaque aí do país. Caiu no grupo do Brasil e passou em segundo lugar, né? Acabou sendo eliminada aí fazendo um jogo difícil até contra a Inglaterra nas oitavas de final. Em 2018 foi eliminado na primeira fase, sem nenhuma vitória, o que deu uma certa decepção para a torcida, né? Falando um pouco de como é que a Austrália chega aqui, bom, na primeira fase a Austrália teve um desempenho bem tranquilo, na primeira fase da eliminatórias asiática, é bom lembrar que a Austrália joga eliminatória asiática, apesar de ser da Oceania, né? Depois, na fase seguinte, caiu no grupo B com a Arábia Saudita e Japão e não conseguiu suplantar esses adversários. Estou fazendo só 15 pontos, indo para as repescagens. Na repescagem, ganhou da seleção dos Emirados Árabes. Estou com até camiseta aqui do Al Ain dos Emirados Árabes. Infelizmente, eles foram eliminados para a Austrália, né?
A Austrália ganhou de 2-1, e aí foi disputar a repescagem mundial contra o Peru. Empatou em 0-0 e ganhou nos pênaltis. Então a Austrália tem um caminho difícil aí e que fortalece ela aí na competição, né? Então acho que chega bem nesse critério. Falando um pouco da Copa da Ásia, que foi a competição continental que ela jogou, passou aqui em segundo lugar, atrás da Jordânia, não foi um desempenho tão bom. Empatou em 0-0 com o Uzbequistão, aí, um confronto que foi nos pênaltis, e acabou sendo eliminado de 1-0 justamente para o Emirados Árabes, né? Aí deu sorte o Emirados Árabes. Em amistosos mais recentes, a Austrália tem tido algumas dificuldades, né? Principalmente para fazer gols. Falando um pouco do elenco aqui da Austrália, o time no ranking FIFA é o 38º colocado, está na frente do Catar e da Arábia Saudita em relação aos times da Ásia, né? Mas é um ranking bem abaixo, a gente viu que inclusive fica atrás da seleção da Tunísia. Em valor de mercado, também fica atrás da seleção da Tunísia. Tem poucos jogadores que jogam no futebol europeu, mas eu vou dar alguns destaques aqui para vocês, tá? O primeiro destaque que eu trago aqui para vocês é o do Adin Rustic. Um jogador que agora está no Hellas Verona, mas anteriormente ele tem uma passagem interessante na temporada passada pelo Eintracht Frankfurt. Então, um jogador com experiência europeia na Bundesliga também, né? E o Eintracht Frankfurt foi campeão da UEFA Europa League, né? Inclusive, o Adin Rustic bateu pênalti na final, então ajudou bastante o time a ser campeão, né? Outro nome interessante que a gente tem aqui é o Elwer Mabil, não sei se eu estou falando o nome correto dele, está jogando no Cádiz da Espanha, mas ele tem uma história de vida interessante. Ele foi refugiado, né, no Quênia, ele era refugiado do Quênia, fugiu, foi acolhido, a família dele passou bastante fome, foi acolhida pela Austrália, então ele cobrou o último pênalti contra o Peru, né, então é interessante aí a história de vida dele, e ele diz que pôde retribuir a Austrália classificando a seleção para a Copa, né? Um jogador jovem aí, relativamente jovem, que tem um certo talento, né? Um nome que é o maior valor de mercado aqui do time é o Matthew Ryan, do goleiro da Austrália, o jogador com mais participações, né, no atual elenco, 75 jogos já pela seleção, um bom goleiro aí, teve passagem por times europeus e agora está no Copenhagen, um time que joga Champions League, inclusive, né? Então, é um cara que vai ter bastante experiência e tem bastante desempenho aí nos últimos jogos. Foi bem na última Copa. Um destaque pitoresco aqui é o dessa fera aqui. Redmayne. Alguém conhece esse goleirão aqui? O Andrew Redmayne. Bom, muita gente conheceu ele aí durante a disputa de pênaltis contra o Peru. Quem quiser, procura ele no YouTube. Ele fica se debatendo todo pela falta da estrelinha na marca do pênalti. Ele entra só para cobrança de pênalti, é especialista em pegar pênalti. E acabou pegando realmente na disputa contra o Peru e classificou sua seleção. Um goleiro pitoresco aí, já falou que o hobby dele é surf e papagaios, enfim. Uma figuraça aí do futebol que a gente espera ver na Copa do Mundo, né? Falando um pouco sobre as curiosidades aqui da Austrália, uma que eu já contei aqui, o nome deles, né, o Socceroos. Aqui tem uma imagem de um canguru que invadiu o campo no campeonato australiano. Outro destaque que eu acho que é interessante a gente colocar é que a Austrália foi o primeiro país da Oceania a participar de Copas do Mundo, né? Então, lá em 74, participou da Copa do Mundo e tem esse feito. Assim como a Tunísia foi o primeiro a ganhar da África, a Austrália foi o primeiro a participar da Oceania. E, finalmente, a Austrália tem um marco interessante, não nas Copas do Mundo, mas que ela tem a maior número de gols feitos em uma partida oficial, quando ela ganhou de 32-0 de Samoa, né? Justamente por esse fraco desempenho ali na Oceania, ela acabou optando por agora disputar as eliminatórias asiáticas. Bom, para finalizar aqui o vídeo, vou comentar um pouquinho do que eu acho. Eu acho que França e Dinamarca vão passar com bastante tranquilidade, mas eu acho que pode dificultar. A Dinamarca pode dificultar, sim, principalmente dependendo de como vier o elenco da França, e se vier rachado ou não. A Dinamarca pode, sim, passar em primeiro lugar. Inclusive, meu palpite aqui ousado é que a Dinamarca passe em primeiro e a França em segundo. Os dois últimos aqui devem ser esses, devem fazer um jogo parelho entre os dois. Eu acho que a Austrália, pela experiência que vem acumulando nas últimas Copas, de 5 Copas participando aí seguidas, né? Eu acho que deve ganhar da Tunísia e terminar como terceiro lugar, ou talvez um empate, enfim. Mas é isso que eu queria trazer nesse vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui, né? Ajuda muito a espalhar o conteúdo. Como eu disse, não se inscreve para não perder os próximos vídeos. E deixa o like, né? Deixa seus comentários também. Tamo junto, até a próxima. Falou!